quando eu tô em crise de dores, subir a escada eu sinto muita dor nas pernas. Eu tenho muitas dores nas pernas, então subir escada não é recomendável. Por isso que eu já opto logo por tomar a morfina na veia, porque são 40 minutos de medicação e aí eu preciso repousar depois dessa medicação e no outro dia já tô assim, graças a Deus, 100%. Então hoje já amanheci bem melhor, já tô muito mais animada e posso continuar com o meu trabalho. Então, falando de morfina, eu conheci uma pessoa, pensa numa pessoa dinâmica, uma pessoa 100%, é uma moça de Catalão, uma moça envolvida com pessoas, com projetos, né, que trabalha com pessoas, ela está envolvida no meio político, é uma pessoa dinâmica, é uma pessoa que adora viver, sabe? E a história dela é uma história que me chamou muita atenção, porque ela foi a única pessoa que eu ouvi falar, foi a primeira vez que eu ouvi falar, e ela tem as dores tão crônicas, que medicação nenhuma faz efeito para ela. Ela já está num grau tão alto de fibromialgia, ela já está num estágio tão avançado da fibromialgia e ela é nova, ela tem 30 anos, ela é nova. E ela teve que fazer uma aplicação de morfina, mas é uma aplicação de um aparelho que é conhecido como bomba de morfina. Esse aparelho é uma microcirurgia e ela tem esse aparelho dentro do corpo dela. Então, esse aparelho, é claro que é um aparelho de um certo custo, né? Não é indicado para todas as pessoas, é algo assim que é bem difícil de você conseguir, tem que comprovar um estágio muito avançado da fibromialgia para você chegar a esse nível de você ter que carregar um aparelho de morfina no seu corpo. Então é um aparelho que ele é interno e ele é recarregável. E de tempos em tempos, de horas em horas, esse aparelho libera morfina no corpo dela. E mesmo assim, com esse aparelho de morfina, ela sofre muitas dores, muitas dores. Tanto é que ela era gerente de um banco, uma mulher muito inteligente, sabe? Uma mulher muito inteligente. E ela simplesmente teve que se demitir do trabalho dela. Ela trabalha com causas sociais agora, no meio político, ela é de Catalão, já falei. E eu estava trabalhando num grupo, a gente iniciou um grupo de fibromialgia, Afago, aqui de Goiás, e eu deixei de participar desse grupo, eu estava na direção, mas eu deixei de participar porque eu tenho projetos que eu quero mudar para fora do Brasil, né? Então eu não podia estar à frente desse grupo, mas é um grupo assim muito importante, eu vou falar mais desse grupo para vocês. Mas essa menina, essa moça, ela falou um pouco da história dela, falou sobre esse aparelho. Então, assim, quando ela tá em crise, ela simplesmente entra numa depressão profunda. Mesmo com esse aparelho, ela se guarda 2, 3, 4 dias, até uma semana. Ela é mãe, ela é esposa, trabalha com essas causas sociais, mas ela tem um nível de fibromialgia muito alto. Então, a fibromialgia é algo muito sério, é uma doença, ela é uma doença silenciosa, porque apesar de os fibromialgicos terem todos os sintomas de dores, de depressão, simplesmente não tem como diagnosticar porque você não tem nada exterior para mostrar. E as pessoas acham, quem está de fora, e até médicos desacreditam disso, sabe? Até médicos, pessoas estudadas, pessoas que conhecem vários tipos de doença, te olham de lado, diz que é frescura, que não existe. Mas hoje, depois da conscientização de muitos pacientes estarem sofrendo disso, graças a Deus, tem muitos profissionais da saúde que estão do nosso lado, que estão nos defendendo. Tem havido diagnósticos precoces cada vez mais.
As pessoas que sentem dores cada vez mais desconfiam da fibromialgia. Então, assim, já chegam nas emergências, já chegam nos consultórios falando, doutor, eu acho que eu tenho fibromialgia. Então, assim, já é feita, a fibromialgia não tem um exame específico que possa confirmar esse quadro, né, dessa síndrome, mas tem o exame de palpação. Então, assim, através do toque, são 18 pontos que a gente chama de ponto gatilho, né? Principalmente na parte posterior do corpo, que ao toque você sente uma dor muito forte. E essa dor não precisa ser um toque muito forte, né? O médico vai tocar com os dedos polegares e ali você vai sentir uma dor como se fosse um queimor, como se alguém estivesse te tocando com agulhas. Então são 18 pontos gatilhos ali na cervical, né, na altura do pescoço. Depois vai descendo ali abaixo dos ombros, na escápula, e o médico vai tocando ali. Então as dores são muito fortes, elas são bem específicas. Depois vai descendo na coluna torácica, depois na coluna lombar, na altura do quadril, abaixo do quadril, depois no glúteo máximo, que é bem ali no bumbum, bem nas bochechas, e aí vai descendo pelas pernas e na parte posterior do joelho. Se você reclamar ali de pelo menos um mínimo de 11 pontos de dores, você já é um candidato à fibromialgia, porque você não sente febre, não tem hematomas, mas as dores é como se você tivesse levado uma surra. É como se a dor circulasse no seu corpo. Você sente ela do fio de cabelo até a unha dos pés, dos dedos dos pés. É uma dor muito forte, sem explicação. Essa dor, ela fica presente diversas vezes, mais nos braços, na coluna e nas pernas. É uma dor insuportável. Ela vem também como dor de cabeça, dor na coluna muito forte, principalmente a coluna lombar, é muito forte essa dor, e essa dor insuportável nas pernas. E muitas vezes as pessoas acham que é dor na coluna, e o primeiro médico que elas procuram é o ortopedista, achando que é problema osteomuscular, né? E o ortopedista faz todos os exames, com certeza não dá nada nos exames, e vai descartando ali. Então, se você sente algum tipo de dor, esse tipo de dor, se você tem condições, a primeira opção de profissional da saúde que você tem que procurar é o reumatologista. O reumatologista é o médico mais indicado para diagnosticar a fibromialgia. Esse é o primeiro profissional da saúde que você tem que procurar. Agora, se você depende de um tratamento na rede pública de saúde, você pode procurar um clínico geral e já pedir para ele te encaminhar para um reumatologista. Falar, doutor, eu tenho sintomas de dores e essas queixas de dores são muito parecidas com a fibromialgia. Então, eu tenho suspeita de fibromialgia e gostaria de ser encaminhada por um reumatologista. O clínico geral, se ele já tiver conhecimento da fibromialgia, ele vai te fazer o exame palpatório e ali ele já vai te encaminhar para um reumatologista. Se ele ainda for incrédulo ou ainda não conhecer, né, a síndrome da fibromialgia, ele vai te pedir exames de sangue, exames de imagem, e ali ele vai te enrolar um pouquinho até descartar as possibilidades, né, de exames de inflamação, porque muitas vezes eles acham que são inflamação nas articulações, inflamações musculares, e eles vão fazendo exames de imagem, mas a fibromialgia ela não é detectável através de exames de imagem nem exames de sangue. Então é muito importante que o fibromialgico tenha um diagnóstico precoce, porque quanto antes ele for diagnosticado, mais cedo ele vai submeter ao tratamento correto e mais cedo ele vai se livrar dessas dores. E se ainda não for um paciente com um quadro depressivo, é mais fácil ele não adquirir uma depressão,
porque ainda não se sabe se a depressão causa fibromialgia ou se a fibromialgia causa depressão. Como eu já falei, nem todo fibromialgico é depressivo e nem todo depressivo é fibromialgico. Então ainda não é correlacionado uma doença à outra. Mas acontece muito de pessoas fibromialgicas já ter um quadro depressivo. Eu tenho uma colega, ela vai participar também desse nosso canal, é uma irmã da minha igreja. E eu pude acompanhar, porque eu sou estudante de fisioterapia, eu tive que parar no 7º período por causa da fibromialgia, eu não tinha condições mais físicas, né, de continuar com a faculdade, porque as dores eram insuportáveis, eu não conseguia ficar sentada na cadeira, eu não conseguia prestar atenção nas aulas, a nossa memória fica muito ruim. Eu sou uma pessoa que aprendo muito de ouvir e de escrever, eu já não conseguia mais nem prestar atenção nas aulas, então eu preferi parar com a faculdade, mas em nome de Jesus, quero retornar agora, em 2020, vou terminar o meu curso. Então, dentro desse curso, eu tive muito conhecimento sobre a funcionalidade do nosso corpo, aprendi muito sobre a fisiologia do corpo, então aprendi muita coisa que, graças a Deus, dá para entender muito sobre a homeostase, o bom funcionamento do corpo, né? Sobre como o nosso corpo se cura, como a medicação funciona e como o nosso corpo se cura sozinho, como que o sangue ajuda a cura do corpo, como os exercícios físicos nos ajudam a curar patologias, como o nosso corpo ajuda a curar inflamações através de exercícios. Então isso para mim foi muito bom. E essa amiga que eu tenho é uma irmã da igreja e ela sofreu uma perda muito grande, uma perda repentina. O esposo dela morreu de um infarto fulminante e assim do nada. E ela o luto dela, ela entrou num quadro depressivo muito forte. Foi algo assim muito grande para ela. E eu vim observando ela e eu falava para ela: irmã, você tá entrando num quadro depressivo. Ela: não tô depressiva, não sou depressiva, não aceito isso na minha vida, porque nós cristãos temos essa convicção, né, de que não, eu tenho Deus, eu não sou depressiva, não, eu tenho Deus, eu não. E isso não é verdade. A depressão não é falta de Deus. A depressão não é falta de fé. O nosso corpo adoece, a nossa mente adoece, isso não é falta de fé. Eu sou uma pessoa que, graças a Deus, eu tenho muita fé. Eu creio num Deus poderoso e eu creio que Ele tem poder para curar as doenças, para curar a depressão, para curar essa fibromialgia, para curar um câncer. Eu creio, Ele é um Deus que ressuscita. Então, não é falta de fé, não é falta de Deus. A gente tem que passar pelo que a gente tem que passar. E Deus é poderoso para curar todas as coisas, então eu creio. E eu falando para ela: irmã, você tem que procurar um médico, você tem que se medicar, porque Deus deixou os médicos para nos curar, para nos tratar. A cura vem do Senhor, mas às vezes nós estamos fragilizados e precisamos de ajuda médica, de ajuda dos homens. E aí ela vem passando por isso há 1 ano, e aí com os meus testemunhos, né? Às vezes eu tô bem, às vezes eu não tô, e eu tô sempre conversando no grupo de mulheres, nossos encontros, eu tô sempre conversando, tô sempre falando sobre o que eu passo, né? Como eu tenho vivido, nos meus dias bons, nos meus dias maus, eu tenho sempre conversado com todo mundo. E ela começou a conversar: irmã, como que são suas dores? Como que elas vêm? Como é a sua reação? Como que é a sua depressão? E a gente foi conversar e ela falou assim: eu tô suspeitando que eu tô com fibromialgia. Eu tô sentindo assim, assim. Nós fomos conversar e realmente ela tá sentindo umas dores muito fortes nas articulações, ela tem sentido dores fortes no corpo. E ela é profissional da saúde, e ela tinha feito um curso técnico de enfermagem e agora ela tá trabalhando na área e tá sendo muito difícil para ela. Tá sendo muito difícil para ela porque são muitas horas em pé e muitas horas andando para lá e para cá, né? Porque ela trabalha 12 por 36 e tem ocasionado muitas dores esse serviço dela. E às vezes quando ela tá em casa, ela tem ataques assim explosivos de raiva e de repente ela já tá bem e a depressão foi tomando conta dela. E ela começou a procurar os profissionais da saúde.
E há 2 semanas a gente estava conversando e ela começou a fazer os exames. Claro, né, que os profissionais que ela tem condições de procurar foi o SUS. E eles começaram com descartar. Ela começou com o clínico geral, depois ele mandou ela para o ortopedista. O ortopedista começou a fazer todos os exames de imagem que ele podia, né, da coluna dela, do joelho, porque ela tá com um inchaço muito grande nas articulações do joelho, chega a estar deformando o joelho dela, dá pra gente ver a olho nu que tá inchando demais o joelho dela, e ela sentindo dores fortíssimas no joelho, sentindo dores fortíssimas nos braços, na coluna cervical dela, tá doendo demais, dores de cabeça, tem momentos de tristezas, momentos muito grandes de tristezas, de apatia. E o médico falou para ela, nós vamos fazer um último exame agora, e se ele não der nada, a gente vai te diagnosticar com fibromialgia. Foi o que aconteceu. Ela foi diagnosticada com fibromialgia, ela tem ido toda semana na emergência tomar aquele tanto de injeção para dores, porque ela ainda não faz uso da morfina, por falta do diagnóstico. O primeiro tratamento para as dores é a dexametasona, que é um anti-inflamatório que eles aplicam, que realmente para início de tratamento, quando você ainda não faz o tratamento para fibromialgia, ele é muito poderoso. Para mim, ele já não faz mais efeito. Teve um tempo que eu usei, eu mesmo me aplicava nos músculos das coxas, porque ele só pode ser aplicado de 3 em 3 meses, é um alívio assim imediato das dores, né? Porque ele fortalece os músculos, né? Ele ajuda bastante, é um anti-inflamatório muito bom. E ela está sendo aplicada. Eles aplicam nela dexametasona, aplicam a dipirona para dor e aplicam eu esqueci o nome do outro remédio, mas é para dor também. Então ela tem ido e tem aplicado esses remédios uma vez por semana ou a cada 15 dias. É o que ela consegue no postinho de saúde, até ela iniciar o tratamento dela com o reumatologista, que ela já foi encaminhada, está esperando só a vaga. Então é isso. E o que eu quero falar para vocês, o uso da morfina, ele vem em último caso, quando você está já num grau mais elevado da fibromialgia, já faz o tratamento e você faz esse uso da morfina. Não é algo indicado, porque a morfina a longo prazo, ela pode deixar você viciada, o seu corpo vai acostumar com ela e vai chegar um tempo que ela não vai mais fazer efeito. E aí já não tem remédio nenhum que faz efeito para você. Então, essa bomba de morfina, ela vai chegar um tempo, como já está no tempo dessa outra colega, que ela já não faz mais efeito total. E já não tem, aqui no Brasil pelo menos, já não tem outro tratamento que vai ajudar ela a amenizar as dores. Porque se livrar das dores não tem como. Tem um médico, Dr. Nivaldo Teles, que ele promete quase que a cura da fibromialgia através da alimentação saudável. Ele não usa nenhum tipo de medicamento, somente os medicamentos dele natural. E ele promete, mas a consulta dele é caríssima, o tratamento dele é caríssimo. E ele promete que você, tendo uma alimentação saudável e usando somente a medicação dele saudável também, natural, você consegue se livrar da fibromialgia quase que 90%. E tem testemunhos que sim, que as pessoas têm gostado muito do tratamento dele, né? Eu espero que sim, realmente que chegue um tempo que a gente consiga encontrar a cura para a fibromialgia. Amanhã eu venho no nosso canal para falar para vocês sobre os nossos direitos. Eu já pesquisei, já soube de algumas coisas legais sobre a nossa aposentadoria. Nós temos direito à aposentadoria, eu já pesquisei sobre isso e sobre licença também, né? Auxílio doença, nós temos o direito, nós fibromialgicos temos o direito ao auxílio doença
e temos direito à nossa aposentadoria também, por incapacidade e invalidez. Então amanhã eu venho falar disso para vocês, tá bom? Então sigam-me, falem o que vocês quiserem falar, tirem suas dúvidas, deixem perguntas e nós vamos falar mais sobre isso a cada dia, tá bom? Beijo, tenha um dia abençoado em nome de Jesus.